Estamos de volta agora para continuar com o assunto que a gente lançou no vídeo anterior, né? Eu falei a respeito da, da perspectiva do Acemoglu e Hobson, que eles começam a analisar uma cidade, né, que é dividida entre os Estados Unidos e o México, e tem diferença muito grande de riqueza, de prosperidade e de desenvolvimento. E aí eles começam a pensar que, na verdade, a ordem jurídica, a ordem institucional, né, a existência de dois países diferentes é que, de fato, faz a distinção. E aí eles passam além e dizem, olha, o que tem de diferente nesses dois países? Bom, enquanto que os Estados Unidos têm instituições extremamente inclusivas, tá, o México tem instituições excludentes. E é isso que isso quer dizer. Bom, quando eles falam das instituições inclusivas, eles estão pensando em instituições econômicas e políticas que garantem a participação de todos, e mais do que isso, garantem que, do ponto de vista econômico, as pessoas vão ter condições de liberdade de iniciativa, liberdade de trabalho e, mais importante, liberdade de propriedade. Isso faz com que haja um ciclo, né, virtuoso em que as pessoas empreendem, têm resultados, oferem esses resultados, empreendem mais, têm resultados, oferem resultados, investem mais, e isso vai fazendo com que a sociedade se desenvolva mais, né? Então, isso justifica porque os índices de desenvolvimento humano no lado norte-americano era muito superior, é muito superior ao do lado mexicano, e que tem instituições excludentes, e que uma elite domina o aparelho estatal. A sociedade, portanto, é enfraquecida com excesso de tributos, com dificuldade de acesso aos cargos públicos, às funções políticas, elites combinadas para evitar uma incorporação desse desenvolvimento. Isso faz com que a sociedade mexicana seja menos desenvolvida, mais pobre, menos próspera, e isso demonstra essa dicotomia, né? A presença de instituições inclusivas de um lado e a presença de instituições excludentes de outro, tá? Boa parte do livro eles vão discutir exatamente quais são essas instituições inclusivas e quais são essas instituições excludentes. E sustentam que isto é mais importante do que qualquer outro fator para a explicação do desenvolvimento. Cultura, geografia, aspectos antropológicos do próprio povo, colonização, tudo isso é secundário, tá? Quando você pensa a partir de como as instituições foram estruturadas. Tá? Então vejam só que interessante. Eles analisam vários países, não é um livro teórico, né? Eles vão analisando a história de vários países e há mais ou menos um padrão. Tá? Todas as vezes que uma sociedade consegue organizar instituições em que o foco está na sociedade e não no Estado, tá? Automaticamente há um desenvolvimento maior. Então vejam, no Brasil hoje, né? Eu até coloquei o título lá, por que o Brasil fracassou? No Brasil hoje, a gente tem uma sociedade cada vez mais enfraquecida. Alguns governam de forma mais intensa, outros menos intensa, mas há uma ação clara do Estado, né, dos governos sucessivamente eleitos, de enfraquecer a sociedade. E como se enfraquece uma sociedade? Se enfraquece uma sociedade do ponto de vista econômico com excesso de tributação, por exemplo. Tá? Se enfraquece uma sociedade com o desestímulo à liberdade de iniciativa, ou seja, que as pessoas não recebam, não lucrem, né, com os seus empreendimentos. Há uma forte barreira burocrática, né, ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, você não consegue equiparar o país ao estado da arte do mundo, ou seja, a contemporaneidade. Então, quando o Estado, pelos sucessivos governos, adota a estratégia de enfraquecimento da sociedade, pode, dizem os autores, e eu concordo nesse ponto, pode ter certeza que os índices de desenvolvimento serão menores. Por outro lado, quando a sociedade consegue ter um grande peso, consegue controlar o Estado, consegue limitar o Estado, né, e nos seus sucessivos governos, o efeito é exatamente o contrário. Né? Você acaba tendo um maior poder econômico e político na sociedade, sendo mais inclusiva, e aí você tem um desenvolvimento mais intenso. Tá bom? Gostaram até aqui? Então, sigam aí o canal, sigam, deem o clique, né? Digam que gostaram e a gente vai continuar. E no último vídeo eu vou fazer
de forma mais longa, um fechamento a respeito do livro do Robson e do Asimov.